participação com vocês. Então, todos estão convidados desde já, tá certo, gente? Na outra quinta-feira, dia 27, na próxima semana, quem puder comparecer lá na instituição, eu vou estar lá, né? E ministrarei aula lá para vocês presencialmente. Quem puder, será muito bem-vindo, tá bom? Beleza, enquanto não chega a quinta-feira, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Eu falei na aula passada acerca do estudo do testamento, né? E expliquei aqui algumas regrinhas, e hoje eu vou dar continuidade aqui falando do testamento cerrado, né? Que eu acho que eu até discuti sobre o testamento cerrado, mas aí eu queria só deixar bem claro aqui as informações para quem já anotou, né? Esse testamento, conforme eu coloquei aqui no material, já que são algumas informações, né? É o famoso testamento de conteúdo considerado altamente restrito, né? É um conteúdo altamente sigiloso, que normalmente, na regra geral, na maioria dos casos, né, o testador parte da sua iniciativa em querer não revelar justamente a sua verdadeira intenção nesse testamento, tá? Então, o que que ele faz em vida? Ele elabora esse documento, né, ele vai justamente justificar o que que realmente ele pretende em sede de herança, né? Como é que ele vai querer trabalhar a herança para os futuros herdeiros, se subsidiando desse testamento, e aí a finalidade dele é formalizar e ao mesmo tempo fazer com que esse testamento não seja, né, amostra perante as outras determinadas pessoas, principalmente, né, em sede de testemunhas, porque o testamento cerrado, a exemplo do público, né, ele vai precisar também de uma comprovação de prova testemunhal. Então, é o chamado famoso testamento, né, sigiloso. O testamento cerrado, o seu conteúdo realmente fica, né, numa linguagem coloquial, fica entre quatro paredes somente para satisfazer o interesse desse testador, tá? E alguns casos também, em regra geral, conforme acho que até expliquei isso para vocês na aula passada, só fazendo esse link, né? O testamento ele é tão sigiloso, inclusive o seu conteúdo, para fins de conhecimento até do senhor tabelião competente. Tá, gente? Incrível que pareça. Né? Quem detém esse conhecimento, quem sabe da veracidade do testamento, é tão única e exclusivamente esse determinado testador. Então ele deixa restrito até mesmo para aquele chefe do cartório, regra geral, né? Para que, obviamente, a tarefa desse tabelião é pura e simplesmente somente tomar ciência acerca da veracidade do aspecto formal desse testamento, dos aspectos extrínsecos, que nós denominamos na doutrina, tá? Então, conforme justamente a regra nos informa, somente detendo conhecimento esse determinado testador, em sede de matéria, de conteúdo propriamente dito, e é claro que esse determinado tabelião também não vai ficar ciente, pelo menos nesse determinado patamar, durante esse determinado momento, né? É claro que vai existir algumas situações excepcionais, que depois eu vou comentar, mas, regra geral, a tarefa do tabelião é não adentrar no mérito do testamento. Ele não vai se preocupar com o sede daquele determinado conteúdo que está sendo discutido e tratado ali, tá? A tarefa do senhor tabelião somente vai ser direcionada para os aspectos extrínsecos desse testamento, tá? A questão do aspecto formal propriamente dito, certo? Eu acho que eu devo ter comentado com vocês na aula passada, mas se não, eu vou só reiterar os requisitos para que nós possamos formular esse testamento cerrado. Como todo testamento, a gente também não vai fugir essa regra para fins de comprovação desses pré-requisitos, tá? O primeiro deles, que eu acho que eu devo ter comentado, é justamente o aspecto pessoal, né, personalíssimo da entrega propriamente dita, né, do fornecimento propriamente dito desse testamento perante esse determinado tabelião competente. Então, quem é que vai assumir esse compromisso? É simplesmente o testador, que deverá entregar esse testamento pessoalmente para aquele cartório competente. Então, ele, regra geral, o senhor testador, ele não vai designar ninguém, né? Pelo menos dentro desse patamar da regra geral. Ele mesmo, ele próprio, vai se subsidiar do fornecimento, da entrega desse testamento perante aquele determinado cartório competente. Então, essa entrega é de natureza personalíssima, tá? Até porque nós já sabemos a resposta,
por considerar justamente a verdadeira justificativa desse testamento, que é manter justamente o sigilo, né, o conteúdo restrito propriamente dito, tá? Então eu acho que eu devo ter comentado isso com vocês, né, que a entrega desse testamento, o fornecimento desse testamento para fim de registro, tem que ser um ato personalíssimo, tá? O testador ele não vai dividir, pelo menos nessa regra geral, ele não vai dividir essa tarefa com ninguém. Ele mesmo vai se prontificar, vai se deslocar até aquele cartório de notas competente e vai oferecer esse testamento para fins de conhecimento daquele registro, que obviamente daqui a pouco esse testamento vai ser formalizado o seu registro definitivo, tá? Por outro lado, também, um outro requisito que eu devo ter comentado com vocês é a questão das chamadas provas testemunhais, né? Não sei se os senhores e as senhoras anotaram, mas eu devo ter comentado que são duas testemunhas, né? Que devem, obviamente, fazer parte desse circuito de conhecimento, pelo menos em sede do aspecto formal do testamento. Quero deixar bem claro para todos que estiverem aqui na sala que a testemunha, ou as testemunhas no caso, já que são duas, né? Elas não, obviamente, conhecem acerca do conteúdo desse testamento, tá, gente? A finalidade das testemunhas é simplesmente comprovarem durante o chamamento, a convocação lá na via judicial, acerca da existência desse documento, tá? Normalmente, em alguns casos, até antes mesmo disso, as testemunhas elas já podem, inclusive, se direcionar também para a via administrativa e ali formalizar suas assinaturas na última lauda do testamento. Mas não significará dizer que a testemunha vai saber de antemão o que está se tratando naquele determinado inteiro teor daquele documento, né? A veracidade daquela discussão que está sendo ali travada nesse testamento. Não. A testemunha ela não vai adentrar no mérito, tá? Mas torna-se necessário que haja uma comprovação, pelo menos de pessoas que realmente atestam, realmente existe um testamento, né? Ele, obviamente, está formalizado pela vontade do testador, e ali precisará justamente desse meio de prova, né? Da confirmação das assinaturas perante a última lauda daquele determinado testamento, tá? Então, normalmente, algumas pessoas perguntam: ah, mas as testemunhas vão estar presentes? Elas vão saber da matéria de discussão do testamento? Elas vão saber o que está se tratando? Não, gente, tá? É somente uma questão de comprovação formal, né? Precisamos da prova testemunhal para garantir a veracidade, pelo menos, das assinaturas perante a última lauda desse testamento. Até porque, posteriormente, pode ser que essas mesmas testemunhas que assinaram lá no cartório, posteriormente, elas possam vir a ser convocadas para formalizar alguma informação perante a via judicial competente, que normalmente na prática acontece muito isso, né? Quando o juiz manda cumprir o testamento, manda abrir esse testamento para conhecer finalmente o inteiro teor, normalmente, se tratando de alguma eventual dúvida, o juiz manda, de repente, até notificar essas testemunhas. Aquelas mesmas testemunhas que no passado, né, formalizaram as suas assinaturas na última lauda, tá? Isso pode realmente acontecer, viu, queridos? Isso daí realmente pode ser uma confirmação perante a via judicial competente, tá? Mas quero deixar mais uma vez bem claro que nós precisamos do inteiro teor de duas testemunhas, tá? Nem mais e nem menos, tem que ser realmente esse número fechado. Por outro lado, teve uma vez uma pergunta: professor, essas testemunhas têm que ser presenciais? Não necessariamente, tá, queridos? Pode ser que o senhor testador já se predisponha em querer convocar determinadas pessoas do seu círculo de convivência, de repente algum parente, de repente algum amigo, etc., tá? Que pode ali fazer parte desse determinado circuito perante a via administrativa, né? Mas não necessariamente. Pode ser que naquele exato momento ele mesmo, somente o testador, se faça presente naquele determinado instante lá na via administrativa, mas comunique, né, ao senhor tabelião: olha, não estou com nenhuma testemunha, mas mesmo assim é claro, né, que pela regra eu vou precisar. E aí, claro, é tarefa do senhor testador, né, no caso, solicitar para o senhor tabelião, e o senhor tabelião ele pode providenciar testemunhas, né, que ali, durante aquele determinado momento, possa pelo menos assinar na última lauda, né? De repente, até mesmo algum funcionário ali daquele cartório competente pode se predispor e ali formalizar sua assinatura, tá?
Então, essas duas testemunhas é uma prova contundente necessária, tá? Além de outro requisito, gente, não devemos esquecer, eu acho que eu já devo ter comentado também, a importância da confirmação da assinatura do testador na última lauda. Eu não me lembro se eu comentei isso com vocês, mas se eu não comentei, eu estou confirmando novamente, tá? O testador, ele precisa ratificar a sua assinatura, sim. Alguns casos até me perguntaram, mas eu posso confirmar a assinatura eletrônica? A assinatura eletrônica, ela ainda não está sendo, pelo menos durante esse determinado momento, no testamento cerrado, a sua confirmação. Ainda não foi realizada essa confirmação, tá? Ainda seguimos os moldes tradicionais, pelo menos no cerrado. Precisamos justamente comprovar a assinatura, né, propriamente dita pelo próprio punho do testador, a chamada assinatura hológrafa, né? Então, nesse caso, é uma regra fundamental. O testador, ele precisa ratificar esta sua assinatura, obviamente, uma assinatura reconhecida em cartório, tá, gente? É bom vocês anotarem isso daí. Não basta somente assinar o testamento, mas precisa que esta assinatura seja também reconhecida perante esse cartório competente, que tem ali já um prévio registro, né, para garantir a veracidade do cumprimento futuro desse testamento, tá? Então, a confirmação do testador, nós não devemos deixar de não observar. Mesmo que ele realmente, no primeiro momento, né, de repente não esteja apto ainda de imediato a assinar, mas torna-se necessário que isso venha a ser confirmado posteriormente, tá? Pode ser que de repente tenha algumas, como é que eu posso dizer, alguns contratempos, e naquele determinado momento o testador ele possa não estar apto a assinar naquele determinado instante. Mas isso não vai deixar de não tolir, né, a sua vontade, de não proibi-lo de confirmar posteriormente esse determinado ato, tá? Por outro lado, outro prévio requisito, que eu acho que eu devo ter comentado para vocês, é a importância da lavratura do chamado auto de aprovação e leitura do testamento cerrado, tá? Não sei se eu também comentei, mas se eu comentei, na aula passada estou reiterando, tá? A importância desta certidão, que eu vou chamar de auto de aprovação e leitura do testamento cerrado. Isso já é matéria de competência a ser concretizada pelo senhor tabelião competente. Então, quando, obviamente, o testador se predispuser em querer confirmar o seu testamento, levar o seu testamento naquele dia, naquele horário, perante aquele cartório competente, é óbvio que ele vai querer esperar algo em receber em troca disso. Não só a devolução do seu testamento de volta, mas também um determinado documento que comprove realmente que naquele determinado momento foi apresentado um determinado testamento perante a pessoa do senhor tabelião competente. E esse documento de confirmação, que nós denominamos de auto de aprovação, é de suma necessidade, porque lá na frente, no dia do falecimento desse determinado senhor testador, esse auto de aprovação deverá também ser juntado no processo, tá? Na chamada ação de reconhecimento e abertura de cumprimento do testamento. É um meio probatório de suma importância, né? Significa dizer que realmente no passado o testamento foi apresentado perante o senhor tabelião e ele tomou conhecimento acerca da existência desse testamento. Mesmo que, inicialmente, o senhor tabelião não tenha adentrado no mérito, né? Conforme eu já iniciei até a aula falando sobre isso. Uma coisa é você levar o testamento, mas não necessariamente o senhor tabelião vai precisar conhecer daquela matéria, tá? Mas esta certidão é importante para o aspecto extrínseco do testamento. O que quer dizer o aspecto extrínseco? Que realmente o senhor tabelião vai verificar se ali existe realmente as assinaturas, se elas realmente estão notoriamente reconhecidas, se existe, obviamente, as abreviaturas, principalmente nas laudas, né? Que nós precisamos também comprovar justamente isso. É preciso que todos ali, pelo menos, façam seus rascunhos, né? As suas assinaturas perante as laudas específicas do testamento, tá? Tudo tem que estar definitivamente comprovado. E a tarefa desse chamado auto de aprovação, somente direcionar para o aspecto formal do testamento, tá? Não necessariamente para o aspecto material. Isso é bom vocês não esquecerem, tá? A finalidade desse auto de aprovação, dessa certidão, é justamente se direcionar
para esse aspecto formal burocrático do testamento, levando em consideração principalmente as assinaturas, tá? E as rubricas, né? Nós não devemos também de não deixar de informar as rubricas nas laudas específicas, tá? Então, você recebe esse auto de aprovação, que é de matéria de competência. Quem é que vai te oferecer? Vai oferecer justamente o tabelião, tá? A partir do momento que ele recebeu o testamento, e depois ele devolve esse testamento juntamente com essa certidão, que nós denominamos de auto de aprovação, que lá na frente, né, vai ser de suma utilidade quando esse testamento for levado para a via judicial, né? Porque depois ele deverá ser cumprido perante a justiça competente, tá? E, por outro lado também, o outro requisito, conforme eu já havia mencionado, né? A importância de todos assinarem, não somente o testador e não somente as testemunhas, mas também, é claro, né? Precisamos da confirmação da fé pública do senhor tabelião competente. Então, todos que estiverem fazendo parte durante esse certame deverão manifestar a confirmação das suas respectivas assinaturas. A importância da fé pública também vale na categoria desse testamento aqui. Só que a grande diferença, muitas das vezes algumas pessoas me perguntam, qual é a grande diferença do cerrado para o público? É porque no público você iniciou a lavratura desse testamento já de imediato perante a pessoa do senhor tabelião, diferentemente aqui do cerrado, porque no cerrado você iniciou perante a sua vontade própria. O testador, inicialmente, ele não se direcionou já para aquele cartório competente. Ele já levou o seu testamento perante aquele determinado cartório competente para que tão somente o senhor tabelião tomasse conhecimento dos aspectos extrínsecos formais desse testamento. Então, nós temos aí duas diferenças, né? Que no caso do testamento público, você inicia o seu trabalho e você finaliza o trabalho perante o cartório. Já aqui no testamento cerrado, não. Você iniciou seu trabalho perante algum seu ambiente, né, na sua casa, no seu escritório, a título particular, muito embora você vai concluir esse trabalho, né, nessa primeira etapa, lá perante o cartório competente. Então, essa é a principal diferença. Agora, a grande similitude entre as duas categorias é que nós precisamos também da assinatura de todos ali presentes, principalmente no caso até do testador, né? Principalmente também das testemunhas e também principalmente do senhor tabelião, para a fé pública que vinha comprovar justamente que aquele trabalho foi realizado com bom êxito, tá? Então, queridos, eu devo ter comentado esses requisitos, né, que é uma regra exemplificativa, para que a gente não possa deixar de não observar, principalmente a questão do formalismo do aspecto extrínseco desse testamento. Toda vez que eu falar aspecto extrínseco, nós estamos nos direcionando para a questão do reconhecimento das assinaturas, das rubricas propriamente ditas e do teor quantitativo dessas pessoas, dessas testemunhas que deverão também se fazer presente posteriormente no cartório e, de repente, quem sabe, até na justiça, tá? Eu também devo ter comentado, olhando aqui para o material de vocês, o início da validade do testamento cerrado, tá? O testamento cerrado, cuidado com essa pegadinha aí, que isso pode ser até matéria de cobrança de exame de ordem, tá? O testamento cerrado, a sua validade, o seu cumprimento, nós já sabemos, né? A ratificação dele será mediante fornecimento da certidão do auto de aprovação, tá? Eu quero te dizer, traduzindo em outras palavras, que o testamento cerrado, ele passa a existir a partir do momento que for comprovado, que for entregue, que for fornecido esta certidão do chamado auto de aprovação. Por favor, meu povo, minha pova, anotem isso que eu estou dizendo, tá? Isso aí é uma pegadinha que normalmente alguns concursos, o exame da ordem, puxam a cadeira do candidato e vem justamente de forma diferente, né? Ah, porque o testamento cerrado, ele começa a existir, ele começa justamente a confirmar justamente a sua validade propriamente dita, a partir do momento que o testador assim o elaborou? Não, tá? A validade do testamento cerrado, a sua existência propriamente dita, vai ser concretizada a partir do momento que o auto de aprovação for subsidiado, for entregue pelo senhor tabelião competente para o senhor testador.
Então, tem que existir esta determinada certidão, esse determinado documento, para que garanta justamente essa existência desse testamento cerrado, tá? Então, não esqueça dessa importante informação, porque é de suma importância, né? E é claro que normalmente as pessoas perguntam muito, mas essa finalidade desse auto de aprovação? Aquilo que eu já expliquei, o auto de aprovação, ele não vai adentrar no mérito do testamento, tá? Precisamente naquela matéria de discussão, daquela herança que está sendo ali analisada. Não. A matéria, a finalidade do auto de aprovação é se direcionar para os elementos extrínsecos formais. Aquilo que eu já venho mencionando, já até informei previamente na minha fala, tá? Então, esses elementos extrínsecos, né, com base nas assinaturas, no reconhecimento das rubricas, etc., tá? O teor quantitativo, os carimbos, tudo isso é o que vai estar direcionado ao auto de aprovação, tá? Então, não necessariamente eu vou adentrar justamente no conhecimento da discussão da materialidade, até porque não é a natureza do testamento cerrado, tá? Regra geral é você manter o sigilo das informações em sede de conteúdo que está sendo ali analisado e discutido. E, obviamente, fornecido, tá? Então, cerrado já está dizendo, né? Você vai restringir uma determinada informação. E esta determinada informação em sede de matéria, né? Em sede de análise, em sede de herança propriamente dita, tá? Por outro lado, eu não sei também se eu comentei, mas o testamento cerrado, normalmente, ele sofre, sim, algumas críticas, né? Principalmente com relação à sua natureza, né? Que é considerada muitas das vezes uma natureza até frágil, né? Suscetível até de ser burlada, né? Muitas das vezes é a modalidade que vem sofrendo, que continua sempre sofrendo, muito mais prejuízos para serem violados, né? Porque você imagina a tarefa do testador é manter essa segurança com relação ao conteúdo ali da sua análise que está sendo analisada e discutida. Então, a partir do momento que alguém, ou um terceiro, de repente até mesmo algum parente, violar esse testamento, abrir esse testamento, tomar conhecimento da matéria de discussão, é óbvio, né, queridos, que esse testamento não vai ter mais nenhuma eficácia jurídica, tá? Então, normalmente, alguns doutrinadores até entendem, né? E isso realmente já está até sacramentado na doutrina. É considerado a modalidade com maior segurança, na verdade, maior insegurança, podemos dizer assim, né? É uma segurança até de natureza frágil, podemos dizer nesse aspecto, né? Porque é suscetível, pode ser violado, né? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse determinado testamento, mesmo que o testador, muitas das vezes, sinta a necessidade perante a sua interpretação, pode ser que eu esteja até resguardando esse testamento, protegendo esse testamento, garantindo uma maior segurança, mas nem sempre isso pode acontecer, né? Muitas das vezes, até fraudes, a gente observa muito perante esse determinado testamento, tá? Então, caso ele venha sofrer alguma violação, é óbvio que esse testamento não tem como mais ser analisado e discutido, tá? Agora, o que nós temos que também observar, que eu também trago aqui, alguma das vezes esse determinado testador, incrível que pareça, tá? Isso já é uma exceção à regra, tá? O testador, ele de repente pode até garantir, pode até solicitar que o próprio tabelião, olha lá, muitas das vezes vem até formalizar a lavratura sim nesse testamento, tá? Posso até confeccionar esse testamento juntamente com o tabelião. Mas só tem um detalhe aí, tá, queridos? Isso daí não é já uma regra, né? Como eu já havia mencionado. Tem que haver uma justificativa satisfatória para que o senhor determinado testador possa outorgar essa condição para aquele tabelião, ajudando, né, justamente na formalização desse determinado testamento. É claro que vocês devem estar se perguntando, sim, mas nesse caso, né, o tabelião competente ele vai acabar sabendo de antemão, vai tomar conhecimento daquilo que vai ser discutido no testamento, na matéria de discussão. Nesse caso, sim, né? Mas para a questão de sigilo, uma questão de ética profissional, de segurança jurídica, é óbvio que esse determinado senhor tabelião não pode revelar acerca da existência do cumprimento desse testamento, tá? Daquilo que está sendo analisado e discutido ali. Mas isso somente vai acontecer em circunstâncias excepcionais, né? Muitas das vezes, por exemplo, até o senhor testador já iniciou a formalização desse testamento, mas ainda não concluiu, né? Pode ser que ele ainda esteja com alguma dúvida
e que precise tirar essa dúvida perante, obviamente, esse determinado tabelião competente. Então, você vai acabar revelando, né, o que realmente você está pretendendo ali formalizar nesse testamento. Então, você iniciou perante a primeira etapa e vai concluir a segunda etapa perante o tabelião. É óbvio que o tabelião vai tomar ciência de toda essa discussão. Porém, por uma questão de ética, como já havia mencionado, é óbvio que também deverá manter o sigilo da informação perante a presença da pessoa desse tabelião, tá? Muitas das vezes existe até uma assinatura de um termo de responsabilidade que ambos, obviamente, assinam, né, para garantir maior segurança com relação àquelas informações que estão sendo explanadas nesse determinado testamento, tá? Então, só para deixar bem claro, que regra geral nós já sabemos, né? O testamento ele é restrito, o seu conteúdo é sigiloso, obviamente que nós não sabemos de antemão o que, que o testador está tratando nesse testamento. Claro, isso daí é regra, né? Mas como toda regra tem exceção, pode ser que algumas situações excepcionais, principalmente a questão até de enfermidades, por exemplo, né? O senhor testador pode precisar da ajuda, pode vir a precisar da ajuda do tabelião competente até para garantir a continuidade e a finalização desse testamento, tá? Nada impede que, obviamente, o senhor testador já tenha iniciado a lavratura desse testamento, tá? Mas eu ainda não concluí. Eu preciso garantir a conclusão desse testamento, então eu vou precisar de uma ajuda. E quem é que vai me ofertar essa ajuda, me dar esse suporte? É óbvio que vai ser, obviamente, esse determinado tabelião, tá? Por conta disso, o tabelião vai acabar sabendo desse inteiro teor, dessa discussão desse testamento. Mas, mesmo assim, precisa também garantir esse sigilo. É isso que eu quero que a gente não deva esquecer. Nem que para que isso, né, professor, nem que para isso, melhor dizendo, seja necessária a assinatura de um termo de responsabilidade, tá? Então, são situações excepcionais que o próprio testador ele pode solicitar ajuda, né, perante o tabelião, pelo menos para concluir a sua formalização da sua interpretação nesse testamento, tá? Por outro lado, também olhando aqui no material de vocês, e as pessoas cegas, professor? Acho que eu devo ter comentado isso lá no testamento público, né? As pessoas surdas, as pessoas mudas, as pessoas surdas e mudas ao mesmo tempo, as pessoas cegas, todos também têm direito, obviamente, de subsidiar da lavratura desse testamento. É claro que no caso precisamente das pessoas cegas, tá? Já é uma situação bem excepcional, que normalmente você também vai precisar de uma mão amiga, posso dizer assim, de um auxílio de uma outra pessoa, para que pelo menos venha ler juntamente, né? Ler o inteiro teor daquela discussão, para que aquela pessoa cega venha tomar conhecimento da sua inteira veracidade. Precisa também manter o sigilo. Tem que ser uma pessoa de inteira confiança, tá? Porque você, enquanto pessoa cega, né, vai outorgar uma responsabilidade para um outro sujeito que venha também te ajudar na formalização da lavratura desse testamento, tá? Então isso daí é uma inteira responsabilidade que a pessoa está outorgando para outra para que esse testamento venha a ser também ratificado. Mas nada impede, meus amigos, que também as pessoas cegas venham a se subsidiar da linguagem, né, do Braille, né? Eu acho que eu devo ter comentado isso também lá no Testamento Público, e aqui no Cerrado não vai ser diferente. Muitas das vezes, até alguns cartórios, inclusive na atualidade, já estão adaptados para esse sistema de processamento de linguagem, né? Utilizando a técnica do Braille, né? Então, o que que acontece? Muitas das vezes, aquele tabelião, que ele deve estar já adaptado em alguns casos, já deve ter recebido esse treinamento, e ali vai formalizar esse testamento totalmente adaptado nessa linguagem, para que, obviamente, depois entregue, oferte para o testador, totalmente traduzido perante esse código dessa linguagem propriamente dita, tá? Então, isso é perfeitamente possível. As pessoas cegas têm todo o direito de resguardar para o seu interesse próprio o uso da linguagem, no caso do Braille propriamente dito, e formalizar o seu testamento. Elas não vão ficar eximidas, né? Até porque isso seria o atentado contra a dignidade da pessoa humana, né? Até porque essas pessoas não devem mais ser consideradas pessoas incapazes, tá? Já até discutimos isso lá perante o Estatuto das Pessoas com Deficiência, tá? Que mais que nós temos aqui, professor? Sim, com relação à presença do tabelião.
O tabelião, gente, incrível que pareça, ele também pode se fazer por substituir por um outro profissional para que também venha formalizar e concretizar a lavratura desse testamento. Chama a atenção de todos aqui que o tabelião, ele deve, se for o caso, se ele não tiver adaptado, se ele não estiver apto a confirmar a lavratura desse testamento, mas ele pode incumbir essa tarefa para um outro tabelião, tá? Tem que apresentar a mesma competência. Tenha cuidado com isso. Quem formaliza, quem sacramenta toda a lavratura do testamento, tem que estar figurando nesta condição. Não é simplesmente um mero escrevente, tá, queridos? É bom deixar bem clara essa informação. Isso está até prescrito em lei, que normalmente algumas pessoas até me perguntam, mas quem vai estar na incumbência vai ser o fulano de tal. Mas ele está na condição de tabelião ou ele é simplesmente um mero escrevente? Porque o tabelião, muitas das vezes o titular, até entendemos em algumas circunstâncias, pode ser que ele não esteja apto naquele momento de lavrar o testamento. Mas pode ser que ele possa se fazer substituir por um substituto. Detalhe, mas esse substituto tem que também estar na mesma competência, na mesma natureza de exercício da figura de um tabelião, tá? Então não posso, por exemplo, eu querer outorgar a condição para que um mero escrevente simplesmente venha assumir a responsabilidade de formalizar esse testamento. Não, tá? O titular tabelião outorga também a sua condição para o substituto da mesma categoria. Isso já havia comentado com os senhores lá no testamento público, e no testamento cerrado a gente também não vai deixar de não informar a mesma regra, tá? Então, o testamento pode ser redigido pelo tabelião titular e também este tabelião titular pode formalizar, direcionar a sua tarefa para um substituto da mesma natureza, da mesma categoria, tá? Tenha sempre cuidado com isso, porque isso precisamos garantir a fé pública lá mesmo no carimbo, né, perante a lavratura final do testamento, na última lauda tem que constar essa informação, tá? A informação exata de quem foi o tabelião responsável que confirmou a lavratura desse testamento, tá? Aqui eu finalmente tenho um artigo aqui que eu queria que vocês anotassem, tá, gente? Por gentileza, quem tiver com o papel e a caneta e a mão aí no computador, tá? No mouse, vocês anotem aí o artigo 1874 do Código Civil. Depois vocês dão uma leitura nele, por gentileza, tá? A importância, perdão, a importância de você confirmar a lavratura desse testamento no livro próprio específico de registro do cartório, tá? O que o senhor falou, professor? Vou repetir. O testamento, quando ele for levado pelo testador pessoalmente, regra geral, para aquele determinado cartório de notas competente, você vai apresentar esse testamento perante o senhor tabelião, tá? E esse tabelião, ele vai receber esse testamento, vai analisar o que eu falei? Os aspectos extrínsecos do testamento. Regra geral, o aspecto formal. Notadamente falando, principalmente a questão das assinaturas, tá? E aí, o que eu vou ter que depois formalizar enquanto tabelião, enquanto estiver nessa condição? Sim, aí eu devo registrar esse testamento no livro oficial do registro desse cartório, tá? É importante que vocês não esqueçam isso que eu estou dizendo, tá? O testamento precisa estar registrado até mesmo para garantir a sua veracidade e a sua publicidade, tá? Então, quando eu registro esse determinado testamento enquanto tabelião, eu vou te devolver esse testamento novamente, tá? Juntamente com o auto de aprovação e leitura desse testamento, tá? Porque posteriormente, após o falecimento, óbvio, desse determinado testador, já é o meio probatório essencial, né? Cabal, que ali já existe um prévio registro formalizado no livro de notas competentes, perante aquele determinado momento que foi apresentado perante o determinado testador para a pessoa do senhor tabelião. Tudo definitivamente deverá estar registrado, consignado, lavrado nesse livro de notas. Tá? É uma garantia de segurança até mesmo para o judiciário, que depois vai solicitar que esse determinado registro venha a ser formalizado, venha a ser apresentado para a justiça competente.
de posse disso, um novo registro, posteriormente, também deverá ser formalizado, substituindo aquele anterior, tá? Então, normalmente as pessoas perguntam, esse testamento? Sim, esse testamento ele vai precisar também ser oficializado, registrado, averbado perante aquele livro de notas competente, a partir do momento que o testador apresentar esse testamento para o senhor tabelião, tá? Esse registro com base justamente que deverá estar formalizado até mesmo nesse auto de aprovação. Quero deixar bem claro isso, que esse registro no livro de notas também vai estar contido nesse auto de aprovação e leitura desse testamento, tá? Então, isso é importante, a redação desse dispositivo, ele formaliza principalmente essa etapa, né? Eu preciso realizar o lançamento no livro de notas a partir do momento que o testamento for apresentado pessoalmente pelo testador perante o tabelião. E aí o tabelião vai simplesmente consignar no livro de notas competente, tá? Aí depois, como eu já havia mencionado, né, um dia quando faleceu o testador, e aí, professor, como é que esse testamento vai chegar na justiça? Alguém deve estar se perguntando. É claro, meus queridos, que normalmente o testador ele já pode até nomear, eu acho que eu já devo ter comentado isso nas aulas anteriores, a figura de um eventual futuro inventariante, tá? Ou, de repente, até testamenteiro, né? Porque normalmente nós vamos já nos subsidiar. Então, o testador, já em vida, ele já se preocupa principalmente com essas questões de trânsito do testamento, né? Mesmo que nesse primeiro momento ele vá levar pessoalmente lá por cartório para que seja apresentado, registrado, mas e a segunda parte? Como é que vai ser? Como é que esse testamento deverá ser apresentado após o falecimento do testador? É claro que o testador, teoricamente, ele já deve formalizar uma pessoa de inteira confiança, como eu já havia mencionado, de repente um testamenteiro, né, que vai assumir essa postura, não só de conservar o testamento, mas de repente ter a competência de apresentar esse testamento para a justiça. Eu não sei se eu também já comentei, mas só reafirmando, que você precisará também peticionar para a justiça, né? A chamada ação de abertura, de cumprimento e reconhecimento do testamento. Esta ação é importante, gente, seja para qualquer modalidade de testamento. Quando você tem o interesse de querer formalizar um testamento, mais a segunda etapa você vai ter que levar para o judiciário essa discussão. E a ação apropriada é justamente nessa categoria de você solicitar uma abertura, de você solicitar uma notificação, uma cientificação e um cumprimento desse testamento, tá? Então, esta sua petição, você vai aproveitar, de repente, enquanto testamenteiro, né? A pessoa que foi legalizada pelo próprio testador vai justamente contratar um advogado, a defensoria pública, para elaborar essa ação e, ao mesmo tempo, ali vai juntar em anexo o testamento, tá? No caso aqui do Cerrado, já está dizendo, né? Ele está lacrado, ele está totalmente sigiloso, porque eu não sei se eu já havia comentado com vocês, quando você apresenta o testamento, você vai, depois de receber de volta, né, esse testamento, na pessoa do testador, definitivamente lacrado, né? Dentro de um envelope que, obviamente, ali, somente você, enquanto testador, está sabendo dessa inteira notificação, desse conteúdo de discussão. Então, esse mesmo envelope, posteriormente, né, deverá também ser anexado aos autos principais. É óbvio que a gente está torcendo para que nenhum vício tenha sido acometido perante esse testamento. Aquilo que eu também já comentei, né? A gente torce para que, de repente, ele não tenha, de repente, sido violado, né? Não tenha sido aberto esse envelope, esse determinado lacre, porque isso realmente, infelizmente, pode acontecer em algumas circunstâncias excepcionais, né? Pessoas de má fé, de repente até mesmo algum parente, pode ter violado as regras desse testamento cerrado. Então, quando você apresenta para o judiciário a tua ação, você também traz em anexo o testamento, juntamente com esse inteiro teor dessa discussão, tá? E ao chegar na justiça, óbvio que também o juiz ele vai tomar conhecimento desse testamento. Em primeiro lugar, ele já vai querer se cientificar acerca dos aspectos extrínsecos, o aspecto formal, né? Eu vou querer já tomar conhecimento de antemão se realmente esse envelope continua lacrado, pelo menos, né? Se de repente ele não foi violado, se ele de repente não foi aberto, tá? Então o juiz ele já se preocupa de imediato com esse aspecto formal propriamente dito desse documento, tá? Posteriormente, quando ele analisa, se ele realmente verifica que está tudo normal,
se não houve violação, se realmente ele não foi aberto, se de repente ele não foi falsificado, né, fraudado, aí sim ele vai perante o senhor, as pessoas responsáveis, né? Muitas das vezes ele até convoca o senhor tabelião também como meio de prova para tomar conhecimento dessa veracidade em alguns casos, né? Então, nesse ritual da audiência, lá durante a audiência, aí sim ele pede para um funcionário, né, para o escrevente, abrir o testamento, perante ali a presença do Ministério Público, né, de repente já do testamenteiro, dos eventuais herdeiros, que deverão também ser convocados, né, e ali o juiz ele vai mandar abrir o testamento. E ali sim todos vão tomar conhecimento acerca da veracidade da discussão dessa matéria do que o testador já havia feito, tá? Então, isso tudo é o ritual do testamento cerrado. Se você já recebeu em vida esse testamento totalmente formalizado e lacrado, deve assim permanecer até mesmo quando alguém falecer. O testador, mesmo falecendo, esse testamento, teoricamente, com base na segurança daquele determinado testamenteiro, tem que continuar mantendo esse sigilo até no dia da audiência, né? Que o juiz justamente vai tomar conhecimento e ali vai proceder à sua abertura, tá? Aí, como eu coloquei aqui no material de vocês, depois que o juiz tomar conhecimento, proceder à abertura desse testamento, ler o testamento perante todos ali presentes, inclusive até as provas testemunhais, né, se for o caso, já convocadas para esse certame, aí ele vai depois oficiar esse mesmo cartório que inicialmente já havia formalizado aquela escritura, né, e aí sim vai elaborar um novo registro. Esse registro será definitivo, tá, gente? O registro, quando o juiz outorga para que o cartório formalize, já vem definitivamente sacramentar o cumprimento do testamento, porque aí sim vai surgir a definitiva escritura pública de reconhecimento de cumprimento desse testamento, tá? Então, normalmente, você perpassa por essas fases, né? A primeira etapa perante o cartório, e posteriormente você sacramenta lá perante o judiciário competente, tá? Depois, até anotei aqui no material de vocês, vocês também leiam, tá? Essa matéria lá de discussão do CPC, na redação do artigo 735 do CPC, que lá está justamente nos informando esse aspecto formal de elaboração do testamento, como é que ele deverá ser cumprido perante o judiciário, como é que o juiz vai proceder à leitura, à abertura propriamente dita desse testamento, todo o passo a passo, depois vocês leiam lá no artigo 735, tá? E outra coisa que eu chamo a atenção aqui ainda no testamento cerrado, o juízo competente que deverá ser acionado, a resposta todo mundo já sabe, né? Deve ser levado em consideração o juízo competente do foro do domicílio daquele determinado testador, daquele determinado de cujos, tá? Regra geral, nós devemos levar em consideração esse domicílio de confecção, de formalização desse testamento. Ah, mas o professor, mas o fulano, ele tinha dois domicílios que paralelamente ele convivia, mas ele elegeu o cartório de notas do município de Marituba, mesmo que ele passasse mais tempo de convivência lá em Ananindeua. Então, a regra geral, nós temos que acionar o foro competente do judiciário de Marituba, levando em consideração que o domicílio da lavratura desse testamento foi realizado onde? No cartório de notas do município de Marituba, tá? Então, isso nós não devemos deixar de não esquecer, tá? O foro competente, qual vai ser o juízo competente que vai reconhecer esse determinado testamento? É o mesmo juízo que vai levar em consideração a formalização do domicílio desse testador, precisamente do seu testamento que ali foi confeccionado, tá? Então, é onde realmente nasceu, podemos dizer assim, esse testamento, tá? Tudo bem, queridos? Então, esta é a regra do chamado testamento cerrado, né? A etimologia do cerrado não devemos esquecer, sigiloso, secreto, que somente é da competência do senhor testador, tá? A regra geral, ele deve manter esse sigilo já em vida, mesmo que tenha a preocupação de já eleger um determinado sujeito já em vida, para que esse mesmo sujeito, normalmente, notoriamente conhecido como testamenteiro, posteriormente vá cumprir esse testamento, levar esse testamento para o judiciário, né? Não só resguardando a proteção desse testamento, mas também garantindo o seu conhecimento, tá? Então, esse é o intermediário, né? O
o testamenteiro ele vai assumir essa postura, não só de conservar, mas também de levar posteriormente esse testamento para o cumprimento na justiça. Tá? E isso já parte da iniciativa do próprio testador. E aí teve uma vez uma pergunta que agora me remeteu. Professor, e se de repente o testador não tiver elegido, né, não tiver mencionado nenhum nome de um portador, de um responsável para levar esse testamento lá para a justiça? Aí a gente vai para aquela regra geral do chamado do testamenteiro dativo, né? Aí a tarefa justamente do próprio juiz competente de nomear uma pessoa de inteira confiança para fazer cumprir esse testamento, para que resguarde a proteção desse testamento, tá? Normalmente, por se tratar de uma matéria altamente sigilosa, pode ser que, de repente, já um parente, né, já tenha essa veracidade e já informe perante a própria justiça que existe sim um testamento. Muito embora ainda não saiba de antemão o que está sendo tratado, porque ele está simplesmente, né, lacrado, ele está simplesmente sigiloso. E muitas das vezes até o cartório é acionado, né, queridos? Por considerar que ali existe aquele registro que já havia sido feito. O próprio cartório aciona, muitas das vezes, o judiciário para que faça cumprir esse testamento, a leitura dele, tá? Ficou claro, meu povo e minha pova, as regras do testamento cerrado? Ficou tudo ok? Alguma crise interplanetária? Estou me fazendo entender, gente? Vocês estão muito caladinhos aí, tá? Alguma dúvida? Posso continuar? Eu queria agora explicar para vocês o próximo testamento, né? O chamado testamento particular, tá? Alguma dúvida? Posso dar continuidade? Já que ninguém está falando, então eu vou aqui dar continuidade, né? Esse testamento particular, eu particularmente, eu acho bem interessante ele, tá? Inclusive, eu já até, um parente meu próximo já está até subsidiando dessa modalidade, tá? Olha, o testamento particular, para começo de conversa, ele tem uma grande diferença para o cerrado, tá? Por quê? Qual é a grande diferença do particular para o cerrado, professor? A primeira grande providência é que esse testamento particular, ele não necessariamente vai obedecer aspectos formais, tá, gente? Ele é muito mais brando, podemos dizer assim, ele é muito mais informal, tá? Conforme até coloquei aqui no material de vocês. Normalmente ele vai obedecer até uma forma livre para ser elaborado, para ser discutido, tá? Para ser até mesmo confeccionado, tá? Então primeira grande diferença é essa. Comparado justamente ao público, comparado ao cerrado, o particular ele é muito mais flexível. Ele obedece de uma forma mais livre, ele não tem aquela preocupação, inclusive, que é a segunda outra grande diferença, esse testamento ele não é sigiloso, ele é aberto, tá? O trânsito dele de discussão, de análise, de veracidade é exposto, tá? É livre, já está dizendo, tá? É às claras, para que todos, obviamente, ali venham formalizar a tomada do seu conhecimento. Só tem também uma grande diferença para o cerrado e também eu posso até dizer para ti, comparado ao público, tá? No caso do testamento particular, você vai obrigatoriamente confiar a prova testemunhal para que, obviamente, faça parte do teu circuito de conhecimento. Eu vou traduzir a linguagem mais simples para vocês, tá? No testamento particular, gente, eu vou precisar obrigatoriamente das testemunhas, inclusive para me orientarem durante a lavratura, a confecção desse testamento. É uma grande diferença, né, gente, comparado ao público ao cerrado, venhamos e convenhamos, né? O público, por quê, professor? Porque você vai precisar imediatamente da mão amiga do tabelião. Você não vai precisar da mão amiga de testemunha. Já é a diferença daí, né? O público já para o particular. Aí a gente já chega no cerrado. O cerrado é o quê, gente? É sigiloso o conteúdo. Quem é que toma conhecimento dele? Então, somente o testador, regra geral. Salvo situação excepcional que ele outorga essa competência, dando continuidade para aquele determinado tabelião, para que ele possa concluir o testamento. É uma rara exceção, tá? O tabelião ele pode até saber o que está sendo tratado, mas isso não é regra. Até porque vai existir um termo de responsabilidade, conforme eu já havia
falado para vocês anteriormente. Agora, no particular, você vai proferir, confirmar, você vai garantir a sua inteira confiabilidade para a prova testemunhal. Você vai solicitar do aval dessas testemunhas para que elas também façam parte do teu circuito de conhecimento. Aquilo que eu já venho falando para vocês. Não necessariamente são testemunhas presenciais, tá? Pode ser que você conheça aquelas testemunhas ou não necessariamente. Mas, regra geral, essas testemunhas que você vai solicitar fazem parte do teu círculo de conhecimento, fazem parte do teu círculo de amizades, fazem parte do teu círculo de, obviamente, de relação de parentesco. Regra geral, de cada 10 situações de testamento particular, eu posso te garantir que 9 parte desse raciocínio, tá? É claro que esse teor de quantitativo de testemunhas, que vai também ser diferente perante as outras modalidades, aqui, meu povo, nós vamos, no caso do particular, nós vamos precisar de um teor quantitativo de, no mínimo, 3 testemunhas, tá? O senhor falou no mínimo, quer dizer que eu posso, de repente, até garantir mais testemunhas? Pode, gente, tá? Eu já vi casos de testamento particulares firmados por um teor quantitativo até de um número superior, até de 4, de 5, depende da matéria de discussão que está sendo analisada e verificada ali durante esse certame, tá? É óbvio que essas testemunhas, entre si, deverão, obviamente, garantir toda essa relação também de inteira confiabilidade, tá? Uma situação curiosa que eu também quero depois relatar para vocês, mas antes disso, vocês também não podem deixar de não saber, que é claro que essas testemunhas serão convocadas, é óbvio que elas vão tomar conhecimento da matéria de discussão desse conteúdo, né, gente? Isso daí é a grande diferença comparado ao próprio Cerrado, né? Porque as testemunhas não sabem da matéria de discussão lá no Cerrado, e aqui no particular elas vão, quer queira, quer não, tomar conhecimento desse universo de discussão. Mas o que eu quero também que vocês não esqueçam, no caso aqui do particular, uma situação bem curiosa, né? É que posteriormente essas mesmas testemunhas poderão ser convocadas. Isso não é regra, tá, gente? Mas elas poderão ser convocadas, inclusive, para prestar esclarecimentos, numa linguagem coloquial, entre aspas, ao vivo e a cores, perante a presença do juiz competente, para fim de confirmar algumas determinadas informações. Informações essas, principalmente durante que nós fomos convocadas, que nós participamos da elaboração desse testamento, com fulano de tal na condição de testador, enquanto vivo ele esteve, durante aquele determinado momento, durante aquele determinado dia, naquele horário específico, naquele local específico, nós fomos convocadas, Excelência, tá? Então, isso é perfeitamente possível. O juiz ele pode, de repente, precisar, ele pode solicitar que essas testemunhas venham oferecer essas informações. Quero deixar bem claro para vocês que isso não é bem um interrogatório, tá, queridos? Que normalmente, isso até está na lei, tem um artigo aí que fala sobre precisamente essa informação. Eu não estou querendo dizer para vocês que as testemunhas serão interrogadas. Estou querendo aqui dizer para vocês que é prestação de esclarecimentos prévios, muitas das vezes até mesmo na secretaria daquele fórum competente, tá? As testemunhas, elas podem, inclusive, já se direcionar de antemão ali mesmo para a secretaria e apresentar essa veracidade dessas informações, tá? Mas, diante da circunstância da veracidade, em alguns casos bem mais complexos, principalmente da matéria de análise e discussão, pode ser que o juiz abra uma exceção de uma oitiva perante essas testemunhas, ou essas testemunhas no caso, tá? O juiz pode ser que venha ouvi-las, caso de repente ele entenda que existe ali alguma dúvida no ar perante alguma cláusula, alguma convenção testamentária, e nada melhor do que essas próprias testemunhas para fim de esclarecimento, tá? Então, esse fato é perfeitamente apropriado, é perfeitamente satisfatório. E outra coisa que eu estou também me lembrando aqui, tá? E eu quero que vocês, por gentileza, não esqueçam de anotar. No caso do testamento particular, meu povo, você inicia pela tua vontade própria, de uma forma até mesmo natural, de uma forma até mesmo branda, que eu já havia te falado, né? Você não vai obedecer requisitos formais.
ele é bem mais informal comparado às outras modalidades, muito embora eu vou ter que me apresentar perante essas testemunhas que eu realmente vou agariar, mas a grande diferença comparada às outras modalidades é que eu não vou levar para imediatamente o cartório. Quando eu formalizo as testemunhas, quando eu junto as testemunhas, quando eu me apresento para as testemunhas, quando todos nós estamos ali unidos para a lavratura desse testamento, eu vou ter que manter essa relação também de confiabilidade para com elas. Muitas das vezes, gente, sabe o que acontece na prática? O próprio testador, ele pode eleger alguma daquelas testemunhas ali, até mesmo na condição de portadora, até mesmo na condição de testamenteiras, de inteira confiabilidade, para que, de repente, lá na frente, elas vão direcionar para o próprio judiciário competente. Leve esse testamento para a justiça competente. Então, bem interessante aqui no testamento particular, porque não necessariamente você já de imediato vai ter que chegar no cartório, diferentemente do público, diferentemente do cerrado, né? Que vocês verificaram comigo, que eu preciso chegar primeiramente no cartório para que depois eu chegue na via judicial. Aqui na modalidade particular, não. Você vai perpassar essa etapa de cartório. Pelo menos nesse primeiro momento, tá, gente? É claro que o cartório vai ser acionado posteriormente, depois que o testamento for aberto um dia lá perante o juiz, que ele vai acionar o cartório para fim de registro, para fim de averbação definitiva, tá? Mas o que eu quero te deixar bem claro aqui, que no particular, você inicia pela tua vontade própria, perante as tuas 3 testemunhas ou mais, que você ali vai se subsidiar, e depois você vai manter essa relação de inteira confiabilidade, você vai eleger uma delas, ou de repente até todas, para que fique na incumbência, mantenha a competência para que, por favor, depois direcione esse testamento. A partir do momento da minha morte, né, no caso na condição de testador, por exemplo, para que depois vocês levem esse testamento para ser cumprido para a justiça. Não estou dizendo aqui que é para levar para cartório. Mas eu estou dizendo que vocês devem resguardar, proteger esse testamento, ficar ciente, mesmo que ele esteja sob a minha custódia no momento, né? O testador ele vai resguardar o testamento, ele vai guardar o testamento, mas as testemunhas sabem que existe um testamento. No dia do falecimento, no dia da ocorrência da abertura acessória, é óbvio que elas deverão informar a justiça acerca da existência desse testamento que elas mesmas participaram no passado. Só tem um detalhe, meu povo e minha pova, que eu também quero que vocês não esqueçam. Se possível, até anotem, tá? Uma vez me perguntaram, mas professor, me diga uma coisa. Se de repente alguma dessas testemunhas, vamos imaginar que eu juntei 3 testemunhas, já regra, né? No mínimo quantitativo de 3 em diante. E se de repente alguma dessas testemunhas, infelizmente, vier a falecer também? Não sei se vocês estão me fazendo acompanhar o meu raciocínio. Porque pode ser que, de repente, alguma dessas testemunhas não consiga até mesmo sobreviver, até mesmo confirmar a existência desse testamento futuramente perante a justiça. E aí, gente? De repente, 3 testemunhas, né? 2 faleceram, somente uma sobreviveu. Aí eu te pergunto, esse testamento, mesmo assim, ele deverá ser levado para a justiça, mesmo que de repente as outras 2 testemunhas já, infelizmente, também faleceram, que deveriam também fazer parte todas as outras, né, juntamente com aquela sobrevivente. Mas aí eu te pergunto, essa única testemunha sobrevivente, ela pode levar, ela pode formalizar a abertura desse testamento? Será que ela também vai ter competência de chegar na justiça sozinha, mesmo que ela tenha dividido o seu espaço com as outras 2 testemunhas, só que infelizmente as outras 2 testemunhas faleceram? Resposta óbvia, né, gente? Sim, não tem problema nenhum. Mesmo que de repente exista somente uma única testemunha, tomara que, obviamente, ela também esteja viva, porque, gente, uma vez me perguntaram, professor, o senhor já pensou se todas as testemunhas também tiverem já falecido? Fica complicado, né, queridos? Como é que eu vou mandar fazer o cumprimento de um testamento nessa altura? Como é que eu vou reconhecer esse testamento, considerando que a principal prova
que a testemunha não existe mais. Então, o testador já faleceu, e antes dele já havia falecido as testemunhas, então o testamento, infelizmente, não tem nenhuma validez. Pelo menos nós temos que garantir a existência de pelo menos uma única testemunha sobrevivente, para que este indivíduo de mera liberalidade leve essa informação para a tomada de conhecimento do judiciário, para que este judiciário faça cumprir a existência desse testamento. Tá, gente? É isso que eu quero que vossas excelências, por gentileza, não esqueçam. A apresentação desse testamento, cuidado que eu vou dizer, tá? Vocês estão anotando? Anotem aí. A apresentação desse testamento, após a abertura sucessória, a regra geral, deverá ser direcionado através do meio de comunicação, a ponte de comunicação com as testemunhas. Mas se de repente a maioria já faleceu, até mesmo antes do testador, pelo menos uma tem que se fazer presente. Tá? Essa pessoa tem que levar esse conhecimento da existência desse testamento para o judiciário. Tá? Infelizmente, se todas também já tiverem falecido, esse testamento não vai ter nenhuma validez, porque a prova testemunhal no testamento particular é de suma importância. Eu não estou te dizendo aqui, como já havia te mencionado, que a testemunha vai ser necessária para depoimentos. Não. Existe uma flexibilidade, o juiz pode convocá-las. Mas o mais importante, pelo menos as testemunhas têm que acionar o judiciário para dizer para a justiça que existe o testamento. E que, de repente, elas já haviam sido convocadas assim no passado. Elas participaram da elaboração do testamento junto com fulano de tal. Isso é de suma importância, tá? Isso aí é regra. O testamento particular somente vai ser cumprido desde que, pelo menos, alguma das testemunhas levem esse conhecimento da existência desse testamento para a justiça. Pelo menos alguma tem que comparecer, tá? O ideal seria que todas as três, né, gente? Mas isso daí tem que verificar o caso concreto, tá bom? Por outro lado, quais são os requisitos do testamento particular, conforme estou apresentando aqui no material apostilado de vocês, tá? Anotem aí, meu povo, um requisito fundamental. Esse testamento, a exemplo do público, a exemplo do cerrado, ele também pode ser elaborado de forma mecânica. Quando eu falar mecânica, vocês associem para a forma digitalizada, tá? Na frente, obviamente, de um computador, eu também posso formalizar meu testamento, tá? E também a regra geral, que é a forma hológrafa do próprio punho, tá? Sem dúvida nenhuma, as duas modalidades, que também são cumpridas para as outras modalidades do público do cerrado, não vai fugir a regra aqui também para a modalidade particular. Devemos também cumprir as mesmas regras, tá? Por outro lado também, que nós não devemos deixar de nos esquecer, assinatura obrigatória de todos ali presentes. Ah, professor, então eu juntei 3 testemunhas, somente assinaram 2. Não pode. Se todas estiveram ali presentes, as 3 testemunhas deverão assinar. Não somente o testador, mas, obviamente, quem esteve ali ao seu lado. Não pode faltar a assinatura de nenhuma delas. Até porque a tarefa do judiciário, posteriormente, é justamente, única e exclusivamente, comprovar a ratificação dessas assinaturas. Muitas das vezes o juiz ele vai até convocar as testemunhas para que realmente atestem a veracidade das assinaturas. Muitas das vezes o juiz ele vai até ofertar um outro documento qualquer para que ali ele, por gentileza, comprove, eu gostaria de comprovar se a assinatura realmente é a mesma assinatura que está contida nesse determinado testamento particular, né? Isso aí é um meio de convicção do juiz competente para justamente tomar a sua ciência da sua veracidade, para evitar justamente fraudes, né? Então precisamos comprovar essas assinaturas. E nada melhor do que todas ali façam presente nesse primeiro momento, tá? Então a assinatura, anotem aí, a assinatura é por unanimidade. Todas deverão, obviamente, ter esse dever de casa, todas deverão assim formalizar. Se eu juntei 4 testemunhas, todas deverão assinar nesse determinado documento que ali eu estou elaborando.
Até porque todas, obviamente, ali participaram durante esse certame, tá? Se uma delas deixou de assim formalizar, infelizmente, esse testamento não tem como ser cumprido, tá, gente? Por outro lado, conforme eu coloco aqui no material de vocês, a exemplo dos outros testamentos, não há necessidade, indubitavelmente, de eu formalizar a assinatura eletrônica desse determinado testamento. Acho que eu já havia comentado lá na regra do cerrado e também do público, tá? Ah, professor, eu tenho assinatura eletrônica. Não há necessidade de eu formalizar. Basta que eu comprove a assinatura mecânica e a assinatura hológrafa, que é a regra geral, perante esse determinado documento. A assinatura eletrônica ainda não está sendo pré-requisito essencial de cumprimento nesta categoria de testamento, tá? Por outro lado, anotem aí a informação do artigo 1876, tá? Aí do Código Civil. Anote, por favor, esse artigo. Torna-se perfeitamente possível, tá? Que algumas situações excepcionais, devidamente comprovadas, pode ser que o testador solicite perante alguma das testemunhas ali presentes que assinem arrogo em prol do interesse desse determinado testador. Vou repetir. Pode ser que o testador esteja impossibilitado, naquele determinado momento, de formalizar a sua própria assinatura nesse documento particular. O que ele vai fazer? Com base justamente nesse artigo aí que eu acabei de mencionar. Ele pode sugerir, ele pode solicitar que alguma dessas testemunhas, basta que pelo menos uma, venha formalizar a chamada assinatura a rogo, em prol do interesse desse determinado testador. Não tem nenhum problema nesse aspecto, tá? Alguém assinar por você, desde que você motive, desde que você comprove, formaliza esta determinada circunstância. Isso tem que estar contido também no testamento, tá, gente? Porque eu estou me subsidiando desta assinatura a rogo, eu na condição de testador. E eu vou ter que ratificar esta situação excepcional, tá? Para que lá na frente, posteriormente, o juiz também venha tomar conhecimento dessa circunstância atípica, tá bom? Por outro lado, conforme eu coloquei aqui no material de vocês, não há necessidade aqui no testamento particular, diferentemente das outras modalidades, da gente rubricar todas as folhas aqui não, tá? Porém, a última lauda do testamento particular precisa estar formalizado com as assinaturas de todos ali presentes, tá? Então, não precisa de rubrica perante as demais laudas. Tudo bem, é uma grande diferença, uma vez que caiu uma questão dessa na OAB. Parece simples, parece muito óbvio, mas é de suma importância, né? No caso da rubrica aqui, já que eu não estou obedecendo nenhum aspecto formal, o testamento particular, ele já foge um pouco essa regra, não precisarei rubricar não, mas a última lauda torna-se evidente que as assinaturas todas ali estejam formalizadas com bom êxito, tá? Por outro lado, não esqueçamos, mais uma vez, a ida ao judiciário vai depender, pelo menos, da existência, da comprovação, da confirmação de pelo menos uma única testemunha. Só para deixar bem claro isso. Isso é um pré-requisito essencial. Normalmente as pessoas perguntam muito, como é que esse testamento particular vai ser um dia levado para o judiciário? Aquilo que eu já havia comentado. As próprias testemunhas vão ter essa competência. Muitas das vezes, cada uma delas vai ficar ciente dessa informação, já com uma lauda, até mesmo de um comprovante desse testamento, tá? E pode ser também que o testador tenha elegido uma dessas testemunhas como a figura de testamenteiro. Também é perfeitamente possível. Ou como portador, ou como responsável em sede de cumprimento desse testamento lá para a justiça. Também, tá? Mesmo que eu tenha gareado 3 testemunhas, eu possa ter elegido pelo menos uma delas para que funcione como ponte de comunicação futura para levar esse testamento um dia para ser cumprido lá na justiça. Isso daí também é perfeitamente possível, tá? Mas, de regra geral, normalmente as próprias testemunhas, as 3 testemunhas, têm que assumir o mesmo compromisso, salvo situações excepcionais de falecimento que eu já havia comentado, tá? Por fim, só para nós finalizarmos aqui o testamento particular, caso, de repente, durante o andamento, ainda em vida, se o testador
de repente, quiser revogar esse testamento, fica a seu critério, tá? Ele pode tranquilamente revogar, se subsidiando das outras modalidades que, porventura, ele já havia formalizado. No caso, a modalidade cerrada e, no caso, na modalidade pública. É perfeitamente possível. Não esqueçam, eu acho que eu já devo ter comentado isso aqui com vocês, tá, gente? Não existe grau de hierarquia entre os testamentos. Muitas das vezes teve até uma aluna que me perguntou: professor, quer dizer que eu posso revogar o testamento, mas eu tenho que revogar o testamento na mesma natureza daquele outro testamento? Não, gente. Tá? Se eu revoguei o testamento particular, posteriormente eu posso formalizar um outro testamento de uma outra natureza, que não necessariamente vai ser a mesma que eu já havia elaborado previamente. Ou seja, particular. Eu posso formalizar, eu posso lavrar agora um testamento cerrado, se tiver interesse, eu posso lavrar agora um público. Não tem nenhum problema nesse aspecto, tá, queridos? Não existe grau de hierarquia entre os testamentos ordinários, tá? Isso aí é uma grande observação que eu estou trazendo aqui para vocês nessa tarde. Se eu resolver revogar o testamento particular para uma outra categoria, para uma outra modalidade, é perfeitamente possível eu realizar nesse aspecto, tá? Eu deixei de formalizar, eu revoguei o particular, e se eu tiver interesse em querer elaborar um novo, da mesma natureza, é perfeitamente possível. Ou de natureza distinta, não haverá nenhum impedimento nesse sentido, tá? Só para deixar bem claro, porque algumas pessoas ainda pensam, porque eu estou revogando, eu tenho que revogar um outro testamento, tenho que criar um outro testamento particular. Não necessariamente. Não existe hierarquia entre os próprios testamentos, tá bom? Gente, falta um minutinho aqui no meu relógio, 2 minutinhos para 4h30, tá? Amanhã eu vou iniciar os especiais, tá bom? Eu tenho aqui algumas modalidades que eu quero falar para vocês, que é o simplificado, o marítimo, o aeronáutico e o militar, tá? Aí a gente vai fechar esses especiais e na outra semana a gente só vai falar do testamento vital, porque ele requer um pouquinho mais de atenção, e aí finalmente a gente já adentra na regra do inventário e da partilha. Já na próxima semana. Quem chegou depois, eu na quinta-feira, no dia 27, eu vou estar lá na nossa instituição, eu vou estar presencialmente. Todos estão convidados, quem quiser ir, de repente, para a gente até dialogar presencialmente, né? Que aí é uma metodologia que a gente sempre vem exercendo, a pandemia já veio quebrar um pouquinho, né? Mas eu estarei lá na quinta-feira. Quem quiser, desde já estou informando aqui para vocês, tá bom? Mas amanhã nós estaremos aqui na plataforma e eu vou falar das modalidades especiais, tá certo? E na outra semana a gente já vai iniciar a nova atividade e finalmente a gente já vai falar do inventário e da partilha, tá bom? Posso esperar vocês amanhã, gente? Aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, já dizia o Chaves. Aí amanhã a gente fala das modalidades especiais dos testamentos, tá bom? Desde já, meu muito obrigado para todos. Até amanhã. E aí a gente fala das modalidades especiais. Me lembro onde eu parei no item número 7. Eu estou olhando aqui no material de vocês, tá bom? Aí a gente amanhã fala das outras modalidades especiais. Grande abraço, meus queridos, até amanhã. E aí a gente se encontra novamente aqui.